Seguimos com a economia agora porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma série de cartas para diferentes parceiros comerciais em que estabeleceu alíquotas mínimas sobre produtos importados que vão de 25% a 40%, com vigência a partir de 1º de agosto. Alan Gani está aqui no estúdio para trazer mais detalhes e informações para a gente sobre essa ação do Donald Trump. Inclusive, Coreia do Sul e Japão seriam afetados por isso. Agora vai, Gani? Bom dia. Olha, difícil dizer, Nonato. Bom dia a você, bom dia, Soraya, bom dia a toda a nossa audiência. Basicamente, as tarifas são as mesmas do dia do Liberation Day, do dia 2 de abril. Então, o Japão agora tem 25% e era 24%. A Malásia, 24%, passou para 25%. A Coreia do Sul, 25%. Ou seja, não houve alteração. O ponto é que o mercado já não dá tanto crédito a Donald Trump. Entende ali que ele blefa o tempo inteiro e que no final das contas essas tarifas não vão valer efetivamente. Por conta disso, não está tendo mais aquela reação nas bolsas, né, que ocorreram anteriormente. Agora, de qualquer maneira, não faz muito sentido o Trump querer um superávit com todos os países do mundo. O que é natural é que você tenha déficit com alguns países e superávit com outros países. No agregado, você pode ser superavitário, como você pode ser deficitário. Agora, superávit com todos os países do mundo, isso fere qualquer bom senso e qualquer lógica econômica. Além do que, também, não vai ser suficiente para reduzir o déficit fiscal dos Estados Unidos, nem o déficit em transações correntes. O Trump, com essas tarifas, conseguiu arrecadar no mês de maio 24 bilhões de dólares. Isso é uma gota num oceano de déficit, não faz a menor diferença. O grande problema para a redução do déficit em transações correntes dos Estados Unidos está ligado ao déficit do governo, é o que a gente chama tecnicamente de déficit gêmeos. Ou seja, o elevado déficit do governo dos Estados Unidos provoca um grande déficit nas transações correntes. Não tem absolutamente nada a ver com tarifas protecionistas dos outros países. Isso não se sustenta nem do ponto de vista teórico, muito menos do ponto de vista empírico. Agora, Gani, para a gente olhar aqui para o nosso país, né, e os reflexos que isso pode ter, o mais prudente para o Brasil talvez seria intermediar um pouco essa guerra de braço, não entrar tanto no embate com os Estados Unidos, que a gente sabe que é um importante parceiro comercial. Né? Exatamente. O Brasil ele tem que ficar neutro nessa história. Por quê? Porque a gente tem interesses comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a China. E o presidente do Brasil ele tem que defender os interesses do povo brasileiro. E o que é defender os interesses do povo brasileiro? É tirar vantagens comerciais e de investimentos com os nossos principais parceiros, ou seja, tanto Estados Unidos quanto China. Então, não entrar num embate ideológico ou geopolítico entre essas duas superpotências. Portanto, a gente deve prezar, né, pelo nosso principal parceiro comercial, que é a China, e pelo nosso principal parceiro de investimentos, que é os Estados Unidos. E nessa guerra, o Brasil, diga-se de passagem, foi um dos menos atingidos, com uma tarifa mínima que os Estados Unidos colocaram de 10% para a gente aqui. Gani, a gente tem mais um minutinho e só pegando como gancho que você começou a falar, que o mercado já não acredita tanto assim no Trump. E o mercado gosta de previsibilidade. É o que a gente menos tem desde que o Trump tomou posse nessa questão. Exatamente. Nonato, o mercado ele topa vários riscos, né? Então, quando a gente fala assim, o risco de um negócio não dar certo, tudo bem, isso é do jogo, né? Risco de mercado, de oscilação de preços, o risco de não pagar, né? O risco de crédito, risco de liquidez, são riscos que acontecem. Agora, o risco institucional, ou seja, o que a gente fala da mudança da regra do jogo no meio do jogo, isso o mercado não tolera, isso o mercado não topa. Porque fala, peraí, eu entrei para esse jogo com essas regras. De repente, as regras mudaram, né? Não faz o menor sentido. Seria o mesmo que numa partida de futebol, você entrou em campo lá com determinadas regras, de repente fala assim, não, agora o placar, para você ter a vitória, não basta você ganhar de 1-0. Você tem que ganhar de 5-0 no meio do jogo. Quer dizer, ninguém vai aceitar algo desse tipo, né? Obrigado, Gani. É isso.